Olá, amigos! Quem já esteve nos meus comentários pode ter visto algo assim, comparando a Estônia a um chihuahua. Então, a Estônia é realmente parte do México? Eu sou mexicano? E todos os Argades e Cláudia Sheinbaum são a mesma pessoa? Claro que não. Esses comentários não vêm de um plano nacionalista mexicano sobre os Bálticos, mas de uma operação de informação russa. Hoje vamos chegar ao fundo disso e analisar 5 pontos de propaganda populares sobre a Estônia e os Bálticos. Por que estou falando sobre isso? Afinal, se você clicou neste vídeo, Sputnik e Rússia, hoje provavelmente não fazem parte da sua dieta de mídia. A verdade é que o governo russo tem um departamento de operações de mídia extremamente eficiente. É muito provável que não só você tenha caído na propaganda russa, mas que eu também já tenha compartilhado propaganda russa em algum momento sem perceber. Nos últimos anos, há tanta propaganda da Rússia que, sempre que você encontra um artigo, vídeo ou postagem em rede social sobre a Estônia, quase sempre haverá um desses 5 mitos embaixo dele. E neste vídeo nós vamos passar um por todos os 5. O primeiro mito vindo do Kremlin é que a Estônia é um estado colaborador nazista. Na mídia você vai ouvir frequentemente sobre nazistas estonianos e como o governo da Estônia hoje não passa de um estado fantoche nazista. Ao ver como algumas pessoas na Rússia e em países europeus nos retratam, dá até para pensar assim: os alemães não fizeram uma base secreta na Lua, mas sim no porão do castelo Tombs, em Tallinn, Estónia. A Estônia enfrentou muito na Segunda Guerra Mundial. Primeiro fomos ocupados pela União Soviética, depois pelos alemães e novamente pela União Soviética. As forças de ocupação mataram muitos estonianos e nos forçaram a lutar por elas. Poucos estonianos que saíram dos exércitos alemão e finlandês conseguiram lutar oficialmente pela Estônia independente contra ambos em setembro de 1944. Após a Segunda Guerra Mundial, essas forças, recrutadas ou voluntárias, foram vistas como traidoras do Estado Soviético e colaboradoras dos nazistas. Na União Soviética, o governo facilmente associava os bálticos aos nazistas. Parecíamos mais com os alemães do que com outros na União Soviética. Sempre que um filme sobre a Segunda Guerra Mundial era feito na União Soviética, os bálticos eram escalados para interpretar os alemães. Isso reforçou essa ideia na mente dos russos e agora está sendo passada para todas as novas gerações. Em 2007, a Estônia planejou realocar uma estátua de um soldado soviético para um cemitério. Esse incidente se tornou um ponto focal das tensões entre estonianos e russos, levando a um motim em Tallinn, agora conhecido como o Cavaleiro de Bronze. Esse motim foi orquestrado pelas forças especiais russas e pelo Kremlin, o FSP. O que se seguiu foram vários ataques cibernéticos e propaganda anti-estoniana. E no centro disso, o slogan é SS Estônia. Essa era a mensagem clara do governo russo. Se você diz que a União Soviética ocupou a Estônia e não a libertou então na lógica russa, você deve ser um nazista. Essa tática começou com a Estônia. Agora eles estão usando a mesma lógica na Ucrânia. Mito número 2, que é chamado de russofobia e opressão dos falantes de russo. Essa representação do governo estoniano como nazista também ajuda a vender o segundo argumento da propaganda russa. As notícias russas pintam um quadro colorido dos Estados Bálticos oprimindo cidadãos russos, privando os russos de seus direitos políticos e civis. Quando a Estônia recuperou sua independência em 1991, surgiu uma questão: o que fazer com essas pessoas que foram trazidas para o país pelo Estado Soviético para substituir a população estoniana deportada? Foi decidido que quem foi enviado legalmente para a Estônia ocupada precisaria solicitar cidadania. Por não serem cidadãos, só podiam votar nas eleições locais e não podiam ocupar certos cargos públicos. Para o governo russo, isso parece algo que só nazistas fariam. Para mim, é apenas bizarro. Não pude ir à Rússia votar. Nem os próprios russos realmente podem votar nas eleições de lá. Essa situação não é comum em quase nenhum país, então por que seria nos Bálticos? Existe um sistema para obter a cidadania e muitas pessoas conseguiram desde a reconquista da independência. Junto com isso, eles também promovem a ideia de que os russos estonianos prefeririam muito mais viver na Federação Russa e que sentem falta dos bons e velhos tempos soviéticos.
Não se engane, isso faz parte da cartilha russa há muito tempo. Primeiro, você afirma que outro país está oprimindo seu povo. Depois, diz que essas pessoas prefeririam fazer parte da Rússia. E então você invade exatamente como fizeram na Moldávia, Geórgia e Ucrânia. É sempre a mesma cartilha. Nosso povo está sendo oprimido. Depois querem se reunir à pátria-mãe e de repente aparecem tanques. Entra o mito número 3 da propaganda russa, chamado de fantoche do Ocidente ou peão da OTAN. Há muita discussão na Rússia sobre a expansão da OTAN, alegando que os Estados Unidos da América ou a OTAN invadiram a Estônia. O governo russo às vezes afirma que a Estônia não passa de um estado fantoche para a CIA ou qualquer outro tipo de teoria da conspiração global estilo Illuminati que esteja mais popular no momento. A expansão da OTAN é mentira. É apenas uma aliança. A OTAN não se expandiu para a Estônia é que se tornou um Estado-membro dela. Para a Rússia, é claro, é muito difícil imaginar que você pode ter aliados sem ameaçá-los para que se submetam. Se a Rússia fosse uma criança, ele seria aquele que leva uma arma para o jardim de infância só para que ninguém possa dizer não a ser seu amigo. Falar sobre se a OTAN prometeu ou não se expandir para os Bálticos e para a Europa Oriental só é útil para os russos. É assim que eles fazem você esquecer que foi nossa decisão entrar na OTAN e que somos membros da OTAN, não apenas anfitriões da base deles. Assim como dizem que o Maidan foi operação da CIA, também afirmam que os governos dos países bálticos são marionetes de outros. É mais fácil culpar uma teoria da conspiração do que admitir falhas próprias. Mito número 4 da propaganda russa, que é chamado de Estados falidos ou declínio econômico. Isso mesmo, Rússia, cujas cidades parecem assim, diz que a Estônia é um estado falido. Acho que eles olham para as casas e dizem: "Ei, por que vocês só têm um banheiro? Ivan trouxe 5 para nós da Ucrânia." Não importa que o padrão de vida e os salários sejam muito mais altos nos Bálticos. Parece que a vida na Estônia é tão ruim que muitos vão embora e nada novo foi construído desde o fim da União Soviética. Quem já esteve na fronteira entre Estônia e Rússia não pensaria assim. Está claro que um país onde as pessoas vivem, em média, 7 anos a mais fez algo de certo para melhorar, não para piorar. Você sabe como os russos sempre avançam na Ucrânia e geralmente esse avanço é, na verdade, um recuo, enquanto nós estamos fazendo esse fracasso ascendente. Basta olhar para o produto interno bruto. Narva, embora seja uma das regiões mais pobres da Estónia, ainda apresenta uma diferença gritante no padrão de vida. Isso me lembra uma história que mostra bem a diferença entre Europa e Rússia. Aqui você vê o calçadão de Narva, mas sabia que há outro em Ivangorod, também chamada Jonilin, do outro lado do rio, na Rússia? Antes das relações entre a Rússia e a União Europeia ficarem tão ruins como estão agora, nos anos 2010 a União Europeia financiou um projeto de solidariedade entre Narva e Ivangorod. Ambas as cidades receberam verba para construir um calçadão em seu lado do rio. Ao final do trabalho, Narva gastou cerca de $830 mil e Ivangorod recebeu quase $12 milhões ao mesmo tempo. Então, como são esses passeios financiados pelos fundos europeus? Aqui temos algumas fotos do calçadão de Narva. É bem bonito, um parque aqui, algumas fontes e estátuas. Os postes de luz e os canteiros de flores também não são ruins. E este é o calçadão do lado russo. Acho que não preciso dizer mais nada. Isso só mostra que o governo russo não está apenas matando pessoas de outros países, mas também está piorando a vida dos próprios russos ao roubar deles. Ao menos os moradores de Ivangorod têm onde admirar o belo calçadão Narva da Estónia. E agora, finalmente, o mito de propaganda número 5, hostil à Rússia e à paz. Mas e quanto aos chihuahuas, afinal? Bem, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, o principal foco da propaganda russa na Europa e nos Estados Unidos tem sido nos convencer de que a Ucrânia não deve ser ajudada. Para isso, os Bálticos têm sido grandes obstáculos. Nós não apenas demos muita ajuda à Ucrânia, mas os Bálticos também têm pressionado por sanções mais severas e lutado contra a influência russa. É por isso que o governo russo quer nos retratar como os chihuahuas. É um símbolo ideal para eles. Isso não só nos mostra como irracionais e sedentos de sangue, mas também nos faz parecer fracos e irrelevantes. Esse é um erro que até mesmo nossos aliados às vezes cometem, nos subestimando.
Por exemplo, era comum analistas ocidentais afirmarem que o exército estoniano tinha só 5.000 homens, considerando apenas os profissionais. Eles simplesmente não conseguiam entender como o exército estoniano funciona e por isso era confortável para eles fazer a Estônia parecer mais fraca do que realmente é. Na realidade, a Estônia nunca aboliu o serviço militar obrigatório como a Letónia e a Lituânia fizeram. Temos um exército de reserva bem treinado e agora Letônia e Lituânia também restabeleceram o serviço militar obrigatório, o que me deixa muito feliz. Ei, mas eu posso dizer, vamos ser como chihuahuas, barulhentos, irritantes, impossíveis de ignorar. Porque quando a gente late, as pessoas escutam. E acontece que latir ajudou a salvar vidas na Ucrânia. Não há vergonha em defender o que é certo. A Rússia está tentando criar uma imagem sobre nós, porque para a Rússia existe um perigo real. Os latidos dos Bálticos tiveram um impacto real no apoio que a Ucrânia recebeu. No fim, é fácil convencer o povo russo dessas mentiras, pois o que mais lhes resta acreditar? A maioria dos russos nunca vai sair do país, e mesmo que saiam, certamente não irão para os Bálticos. A maioria das pessoas mais velhas cresceu recebendo informações da mídia estatal, e agora tudo está sob o controle do governo mais uma vez. A maioria desses argumentos já existia há décadas, e isso não é exclusivo da Rússia. A propaganda russa não atinge só os russos, mas também pessoas no Ocidente. Essas mesmas mensagens também são produzidas e repetidas por jornais, organizações e acadêmicos em países como Itália e Espanha. Muitos são financiados pela Rússia, mas outros realmente acreditam nessas mentiras. Por isso é fundamental reconhecê-las e denunciá-las. Da próxima vez que disserem que a Estônia é um fantoche nazista sem economia, pergunte: quem se beneficia dessa narrativa? E talvez latir um pouco mais alto. Obrigado por assistirem, meus amigos, e se vocês clicaram neste vídeo, então estou realmente feliz. Você não está sob influência russa, mas está mudando isso. Podemos fazer juntos. Próximo vídeo será sábado. Slav Cleaner e tchau.